Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, sou um homem de 57 anos. Sou pardo, dos cabelos grisalhos, tenho uma estatura alta, Alta de 1,81 m. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado, Estou aqui ao lado de uma TV, não é verdade? Uma TV justamente interativa que utilizarei para fazer anotações. Beleza? Bom, a nossa grande viagem hoje, sabe o que é? Sabe o que nós vamos viajar na biologia hoje? Sobre isso aí, olha só, sobre a conservação, A conservação, que é justamente a gente manter, Manter um ambiente extremamente importante aí para o nosso organismo. Preservar, A preservação, que é justamente proteger esse meio ambiente da natureza, e as ações sustentáveis que a gente precisa pensar no amanhã. É a utilização do meio pensando no amanhã. Beleza? Então nós vamos utilizar hoje, esse nosso conteúdo importante aí para o seu vestibular da UEA, a conservação e preservação da natureza e as ações sustentáveis aí. Beleza? A gente não pode esquecer disso. Nós vamos utilizar aí para vocês os exemplos de preservação, os exemplos de conservação e as ações sustentáveis extremamente importantes que você precisa saber e não pode esquecer aí para o seu vestibular. Beleza, pessoal? Vamos viajar? Vamos lá? Vamos aí? Presta atenção agora! Qual a diferença, primeiro, isso é importante, cuidado com isso, entre preservação e a conservação? Tá aí, ó, olha só, preservação da natureza é uma abordagem que visa proteger a natureza, em seu estado intocado, com mínima ou nenhuma interferência humana. Isso é preservação, a proteção, extremamente importante. A conservação ambiental, por outro lado, tem uma abordagem diferente, não é verdade? Ela reconhece que os seres humanos precisam utilizar os recursos naturais, mas defende que isso deve ser feito de forma sustentável e responsável, tá beleza? Quer dizer, a gente não pode prejudicar gerações futuras, tá ok? Enquanto a preservação protege, a conservação equilibra o uso e proteção, garantindo que os recursos continuem existindo no futuro. Beleza aí? Então, cuidado com essa situação de diferença de preservação e conservação que nós falamos aí para vocês. Vamos continuar nossa viagem? Vamos lá! Olha só, gente, eu vou mostrar para vocês uma historinha que nós fizemos aqui, extremamente importante. Dá uma olhada nessa historinha, viaja comigo aí! Você já percebeu como o nosso planeta está triste? Triste? Por quê? Ele está sofrendo com muitos problemas. Olha só, o desmatamento está acabando com as florestas. A poluição está enchendo os rios de lixo. E o ar que respiramos está cheio de fumaça. Nossa, que situação terrível! Mas sabe, ainda dá tempo de mudar. Sério? O que podemos fazer? Podemos cuidar das árvores e não desmatar. Também devemos economizar água e não desperdiçar. E, claro, nunca jogar lixo nos rios. Poxa, são atitudes muito simples, mas que fazem muita diferença. Isso mesmo. Se cada um fizer a sua parte, o planeta vai voltar a sorrir. Vamos espalhar essa ideia para todo mundo? Claro! Juntos podemos fazer do mundo um lugar melhor. Isso aí, ó, juntos podemos fazer aí um ambiente extremamente bem melhor, extremamente importante aí para a gente poder viver. Tá beleza? Não esquece disso, A conscientização é extremamente importante em relação ao meio ambiente. E sabe o que nós vamos estudar agora? Os exemplos de preservação. Vamos ver o primeiro exemplo? Preservação aí da floresta. Olha só que coisa bonita essa floresta aí, não é verdade? Proteger e preservar a floresta é fundamental para combater a poluição
e o desmatamento. Isso aí, não esqueçam desse detalhe importante aí de preservação da floresta. Outro exemplo de preservação, reciclagem e reutilização. Então a gente precisa ter esse processo de reciclar que é de extrema importância, não é verdade? Reduzir o consumo de produtos descartáveis e reciclar materiais, gente, ajuda a diminuir a quantidade de resíduos aí. Então isso é extremamente importante para o meio ambiente. Vamos ver outro exemplo? Exemplo aí, o uso de transporte sustentável. Olha aí o que você está vendo nessa imagem, as pessoas andando de bicicleta, as pessoas andando ali de transporte público, não é verdade? E os carros, não é verdade? É lógico que se torna extremamente importante nos dias de hoje, os carros com a sustentabilidade, né? Os carros elétricos e tudo mais, que aí vai diminuir a eliminação, né, de gases esses que são responsáveis pelo aquecimento global. Beleza? Então a gente não pode esquecer que optar por bicicletas, transporte público ou carona solidária reduz a emissão de gases, que eu falei agora para vocês, de gases poluentes aí. Beleza? Vamos continuar nossa viagem no exemplo ainda de preservação, que é o plantio de árvore, né? A gente precisa plantar a árvore, que é de extrema importância. Por quê? Porque essa árvore, sabe o que ela vai fazer? É importante para o ambiente retirar o CO2. Para ela realizar a fotossíntese, ela vai retirar o CO2 do ambiente, que é um dos gases importantes no aquecimento global. Então é extremamente importante nós plantarmos aí. Vamos pensar nessa situação, né, que eu falei para vocês. Plantar árvores contribui para combater as mudanças climáticas e aumentar a biodiversidade, né? Vai ter a mudança climática justamente porque ela vai absorver o CO2 e diminuindo esses gases importantes aí no aquecimento global na atmosfera. Beleza? Vamos continuar nossa viagem? Projeto de reflorestamento também é um exemplo de preservação. Anota esses exemplos aí que vai vir na sua prova, hein? Beleza? Então, projeto de reflorestamento, que é extremamente importante. Participar de projetos de reflorestamento ajuda a restaurar o ecossistema danificados. Essas ações podem ser realizadas individualmente ou em colaboração com outras pessoas e organizações, contribuindo para um futuro mais sustentável para as gerações futuras, beleza? Ok! E aí, gente, nós vamos ver agora, nós vimos os exemplos de preservação, e agora nós vamos ver exemplos de conservação, tá beleza? E o primeiro aí nós temos um manejo florestal sustentável, olha só, né? Então nós temos aí esse manejo florestal sustentável, extremamente importante, né? As pessoas precisam ter de uma forma correta, né? Justamente essas características, né? De cortar as árvores, né? Pegar essa vegetação que é extremamente importante. A gente precisa garantir uma colheita, não é verdade? Bem eficiente, bem controlada aí, que é de extrema importância para o meio ambiente. Então, envolve a gestão responsável das florestas, garantindo a colheita de madeira de forma a não comprometer a capacidade de regeneração das árvores e também a biodiversidade do ecossistema. Beleza aí? Viram aí? Então, cuidado com isso, que é extremamente importante. Então, vamos lá? Continuando. Agora, outro exemplo aí, né? Agricultura orgânica, tá beleza? Que adota técnicas de cultivo que minimizam o uso de produtos químicos sintéticos, promovendo a saúde do solo e a biodiversidade e a conservação dos recursos hídricos, tá beleza? Então isso aí é extremamente importante, né? Os produtos orgânicos, cara, é extremamente importante isso para nós nos alimentarmos numa boa. Beleza? Vamos continuar nossa viagem? Pesca responsável, né? Aí a pesca responsável, que inclui práticas como implementação de tamanhos mínimos de captura, período de defeso e zonas de proteção para garantir a sustentabilidade das populações de peixes e outros recursos aí.
Beleza, pessoal? Então nós vimos aí, né, esses exemplos, estamos vendo esses exemplos extremamente importantes, né? Então nós temos aí outro exemplo que é a gestão de áreas protegidas. Olha só, gestão de áreas protegidas. Caramba, que legal! Olha só, né? A gente não pode esquecer que através da criação e manutenção de parques nacionais, reservas naturais e áreas de conservação são essenciais para proteger a biodiversidade e os ecossistemas naturais, atividades humanas e prejudiciais. Beleza? Ok? Muito bem. E aí nós temos um outro exemplo que é a reciclagem, né? E gestão de resíduos, né? O que a gente já até havia falado para vocês ainda há pouco sobre a reciclagem e gestão de resíduos, tá? A gente não pode esquecer, uma vez que promover a reciclagem, a redução dos desperdícios e a gestão adequada dos resíduos sólidos contribui para conservar os recursos naturais, reduzir a poluição e minimizar o impacto ambiental. Beleza? Então nós vimos aí esses exemplos extremamente importantes e agora, gente, sabe o que eu tenho agora? Eu tenho uma pergunta, sabe de quem? Do grande Caio. E aí, Caio, qual é a pergunta? Fala pra mim. Professor, eu ouvi falar sobre eutrofização. O que é isso? Caio, boa! A eutrofização. Vocês vão ver uma imagem aí, a gente vai mostrar uma imagem importante da eutrofização, que justamente é um fenômeno que ocorre como consequência, gente, do aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático, tá? Pode ocorrer por causas naturais, mas acontece também como resultado da ação humana. Provoca danos graves no ambiente aquático, tais como mortalidade das espécies que ali vivem e proliferação de algas. As algas se proliferam, o ambiente fica verdinho, tá? E aí cianobactérias que podem produzir substâncias nocivas à saúde, o metano, por exemplo, tá beleza? Então a gente não pode esquecer que essa proliferação de algas, devido ao número de material orgânico naquele ambiente, vai interferir na passagem do sol. Então, quer dizer, não vai realizar mais os vegetais que estão ali embaixo a fotossíntese, porque o sol não está penetrando, beleza? E vai também trazer problemas na quantidade de oxigênio ali do meio também. Você pode ver, isso é a eutrofização. Olha só como fica, né? A quantidade de algas aí que se proliferou. Beleza? Vamos continuar nossa viagem? Vamos lá, viajando agora nessa questão da VUNESP 2018, no que atange às unidades de conservação, assinale a alternativa correta. Letra A reserva biológica tem como objetivo a preservação da natureza e realização de pesquisas científicas? Letra B, o refúgio de vida silvestre tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica? Letra C, na estação ecológica não podem ser permitidas alterações dos ecossistemas? Letra D, o objetivo básico das unidades do uso sustentável é a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Letra E, a floresta nacional é uma área com cobertura florestal das espécies predominantes nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica. A resposta é a Letra E, a floresta nacional é uma área que cobertura florestal de espécies predominantes nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e pesquisa científica. Beleza? Ações sustentáveis são práticas que visam atender às necessidades de presente e comprometer a capacidade de regeneração futuras, de atender às suas próprias necessidades. Ações sustentáveis, economizar energia elétrica, aproveitar a iluminação solar, mudar o tipo de lâmpada, desconectar os aparelhos, dar preferência a outros meios, consumir mais vegetais, reaproveitar os itens extremamente importantes para separar o lixo e reduzir o uso de plásticos, evitar o desperdício de alimentos aí. Então essa foi a nossa aula de hoje, nós vimos sobre preservação, conservação, sustentabilidade, assunto importante para o vestibular da UEA.
Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste da UEA para não perder nenhuma novidade.